Oi. Ok, bom sábado, amada igreja. É um prazer estar de volta aqui com vocês, mais um sábado. Hoje nós vamos dar continuidade, como o nosso irmão já falou aqui para nós, no estudo do Salmo 37. Então, se você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, você pode já tomar posse da sua arma, para nós estudarmos hoje a palavra de Deus. Mas antes nós vamos fazer um momento especial de oração, pelos nossos pedidos de oração que nós temos nas redes sociais, pelos pedidos de oração também que temos aqui na nossa igreja, e pelo seu pedido de oração especial, por aquilo que se vai no seu coração, aquilo que só você sabe, que você tem pedido a Deus, que você tem buscado, clamado ao Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos derramar diante do Teu trono de misericórdia a nossa vida, Senhor, nossos clamores, nossos pedidos. Tu sabes, ó Pai, o que vai no nosso coração, o que nós necessitamos. Por isso entregamos hoje nas Tuas mãos todas as nossas petições. Entregamos também, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que talvez tenham algum parente que está acometido desse vírus que tem abalado o mundo, Senhor. Que o Senhor possa visitar nesse momento nossos parentes, visitar, Senhor, os filhos aqui dessa igreja que estão enfermos. Que o Senhor venha com o Teu poder restaurar a saúde de todos. Fale conosco também através da Tua palavra, para que possamos sair daqui revigorados e reavivados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, no sábado passado, nós estivemos juntos. Quem esteve aqui no sábado passado? A maioria, né? Esteve aqui no sábado passado conosco, e nós estudamos a primeira parte do texto do Salmo 37. Ali nós vimos que é necessário haver uma entrega a Deus, entregar o coração, entregar a vida, e nessa jornada, nessa entrega, nós precisamos viver de acordo com o desejo de Deus para nós, e para isso nós temos que praticar as disciplinas espirituais, estudar a Bíblia, orar, buscar, testemunhar, servir ao próximo, servir à igreja. Isso nós estudamos na semana passada. Nós percebemos, estudamos e observamos que é importante para nós todo esse processo. E hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo, e eu quero convidar você a abrir no Salmo 37. Você que já está com a sua Bíblia em mãos, por gentileza, abra comigo a Bíblia no Salmo 37. Você que está nos acompanhando também nas nossas redes sociais, você pode também tomar da sua Bíblia e estudar conosco a continuação da nossa série. Antes de tudo, busca o Senhor, busca a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, que é o salmo que nós vamos ler agora nesse momento. Acompanhe comigo a leitura. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O termo que vamos estar separando hoje para nós estudarmos é o termo teu caminho. Esse aqui é o termo que nós vamos separar hoje para estudarmos. E para que possamos entender melhor, compreender melhor a didática do estudo do Salmo 37, nós vamos dividir o estudo de hoje em três partes importantes, três partes principais que serão divididas no estudo de hoje. A primeira será: cada um tem um caminho, né? Cada um tem um caminho diferente a trilhar, cada um tem uma jornada diferente que trilha. Nós vamos estudar hoje essa temática. A segunda parte é um curso da vida. Dentro desse caminho, a nossa vida ela segue um curso. E o que é que a gente vai fazer para que esse curso chegue ao objetivo final, que é a mansão celestial? E por último, vamos também verificar aqui qual é o melhor caminho que nós temos que trilhar, por onde nós temos que andar para que possamos chegar realmente ao objetivo final, que é conquistar a coroa da vida. Primeiramente, nós vamos ver que cada um tem um caminho diferente. Quando eu penso em caminhada, quando eu estive estudando sobre esse assunto, me veio à mente uma história muito famosa. Eu sei que você já deve ter ouvido, lido ou assistido sobre essa história. É a história do peregrino. Quem já assistiu aqui o filme O Peregrino? Já leu o livro? Olha só, O Peregrino foi um livro escrito pelo pastor batista John Bowen,
esse pastor, ele ficou preso em uma região ali por muito tempo, e depois que ele conseguiu a liberdade da prisão, ele escreveu esse livro, O Peregrino, e conta-se a história do peregrino, que ele é uma alegoria, na verdade, né, da caminhada cristã, da vida cristã. O peregrino é uma alegoria da vida cristã, e ali o peregrino, na sua busca angustiante por alcançar a salvação, ele vai andar por vários caminhos, e dentro dessa sua caminhada, ele encontra um homem chamado evangelista. O evangelista traça para ele o caminho que ele deve andar, e mostra por onde ele deve ir. E o peregrino também, no meio dessa sua caminhada, ele encontra obstáculos, ele cai em buracos, ele quase morre, ele quase desiste, mas ele continua, e na caminhada ele encontra um amigo. O amigo dele é o Fiel. Fiel era o melhor amigo do peregrino, e Fiel, ele continuando a jornada com o peregrino, eles passam por uma área que é chamada de a Vila das Vaidades, ou a Feira das Vaidades, e ali Fiel, por ser muito fiel, ele acaba sendo assassinado pelos infiéis na Feira da Vaidade, e peregrino perde, o cristão, que é o nome do peregrino, ele perde o seu amigo. Só que na continuação da jornada, ele encontra um outro amigo, que é o esperançoso, e o esperançoso dá para ele esperança para continuar a jornada, e acaba salvando o peregrino no final, e ele consegue alcançar o seu objetivo, que é chegar à salvação. Queridos, essa história ela é bem interessante, e essa história ela fala muito ao nosso coração. Essa história fala um pouco sobre a jornada de todos nós. Todos os cristãos na caminhada, no teu caminho, você enfrenta dificuldades, você enfrenta provações, você tem lutas, às vezes até pensa em desistir. Quantas vezes você não deve ter pensado na sua jornada cristã, quando você passou por alguma dificuldade, quando você teve alguma provação difícil, pensou em desistir, pensou em deixar o fardo de lado e seguir um outro caminho? Então, a história do cristão, ela fala da caminhada de todos nós, todos os cristãos nesse mundo, todos que estamos aqui, que aceitamos andar com Jesus no caminho estreito, passamos por dificuldades, passamos por tropeços na vida, queridos. Só que, pensando nessa questão, lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, para acompanhar comigo, senão nós podemos acompanhar aqui na tela também. Você pode abrir na Bíblia, ou pode acompanhar aqui na tela comigo. Provérbios capítulo 14, verso 12, olha o que é que diz aqui na Bíblia. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele é o caminho de morte. Dentro dessa peregrinação que nós estamos andando rumo ao céu, nós temos que estar sempre com esse pensamento em mente, porque nós podemos correr o risco de entrar na ignorância, de achar que nós podemos vencer por nossas próprias forças, ou que os nossos planos são os melhores, que o caminho que nós vamos traçar é o melhor. E isso, muitas pessoas têm se perdido por isso. Muitos têm entrado no caminho da ignorância, da perdição, e não percebem, porque acham que estão no caminho direito. E a Bíblia fala que nós temos que estar sempre atentos, porque senão vamos andar por caminhos tortuosos e acabar perdendo a salvação. Queridos, seja qual for o teu caminho que você está andando, seja qual for a tua jornada, você deve entregar essa jornada nas mãos do Senhor. Você deve pôr o fardo do teu caminho nas mãos do Senhor, para que Ele possa ajudar você nessa jornada. Nós não podemos ter a tendência de achar que a luta é nossa, então não precisa a gente buscar um auxílio divino para vencer a luta. Nós só vamos conseguir vencer a batalha, só vamos conseguir alcançar realmente o objetivo de Deus para nós, transpor as barreiras, se nós tivermos Ele como nosso auxílio, Ele que é o nosso protetor, Ele é o nosso guia. E pensando nessa questão, na nossa jornada, na nossa caminhada, todo mundo na sua jornada cristã enfrenta algumas dificuldades, tem algumas batalhas que tem que transpor, isso é factual. Nós vamos passar por isso, todos os cristãos passam por isso, e nós vamos pensar em algumas dessas dificuldades, e como nós vamos conseguir transpô-las. A primeira das dificuldades que nós podemos enfrentar na nossa caminhada cristã, que talvez você possa estar enfrentando, é a luta contra a própria natureza.
Olha o que é que diz Gálatas capítulo 5, versos 16 e verso 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. Se você não pode acompanhar na tela também, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 16 e verso 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Queridos, talvez a batalha que você enfrente na sua caminhada cristã seja contra você mesmo, contra o seu próprio eu. E olha o que aqui diz a palavra de Deus, capítulo 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque sois opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Queridos, todos os que aceitam andar no caminho da verdade, todos os que aceitam andar no caminho da esperança, da salvação, vão enfrentar lutas, vão enfrentar batalhas. E a primeira batalha que nós enfrentamos é contra o nosso próprio eu, contra nossos gostos, nossos costumes. Agora, para andar no caminho com o Senhor, entregar o caminho a Ele, nós vamos ter que deixar o nosso mundo que nós vivíamos, aquela forma que nós agíamos, a maneira que nós andávamos, como nós falávamos, como nós comíamos, nós bebíamos. Toda a nossa vida precisa ser transformada, modificada. Até aqueles que nascem em berço cristão, aqueles que nasceram no Evangelho, precisam negar algumas coisas, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa, ela precisa ser vencida. E aqui, a nossa primeira luta que nós enfrentamos, talvez muitos de nós estejamos nessa luta ainda. Eu tenho certeza que tem coisas que eu preciso vencer, e eu sei que você também tem coisas que você precisa vencer, que a sua natureza fica militando dentro de você. A Bíblia fala que é uma luta que nós temos. Paulo passou por essa luta, e eu sei que você e eu também passamos todos os dias. Mas quando nós aceitamos que Deus ele venha nos auxiliar no nosso caminho, a vitória é certa, a vitória é garantida, porque Ele vai carregar o fardo para nós, Ele vai vencer a batalha por você. Eu não preciso você se preocupar com isso. Outra questão que nós encontramos aqui, nessa primeira parte do caminho, é a luta contra, que é a luta contra a própria natureza, a luta que nós enfrentamos. Muitas vezes, ela é imperceptível, mas às vezes ela é muito perceptível. Quantas vezes você já pensou em se vingar de alguém e não fez porque você era um cristão? Quantas vezes você pensou em mentir para se livrar de algum problema, ou para se esconder de alguma dificuldade, você não fez porque você era um cristão? Quantas vezes você que está namorando, você que está noivo, às vezes sentiu o desejo de se envolver sexualmente com a sua namorada ou com o seu namorado e não fez porque você era um cristão? Esses são alguns exemplos da luta que o ser humano passa, da luta que o crente passa quando ele aceita andar no caminho com o Senhor. É uma batalha todos os dias, é uma guerra todos os dias, e nós só vamos vencer essa guerra se nós estivermos com Ele. Aquele que vencer, esse vai conseguir chegar a conquistar a coroa da vida. É isso que a Bíblia fala para nós. Outra batalha que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã é a luta contra a própria família. Talvez essa seja a sua luta. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 10, verso 34 e 36, que Jesus também enfrentou essa luta. Olha só o que tem aqui na tela, você pode acompanhar o texto aqui comigo. Diz assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Muitos cristãos, quando aceitam o Evangelho, enfrentam essa oposição. Muitas vezes, o pai ele não aceita a fé do filho. Você que é o único adventista da sua família pode ter passado por isso. Muitas vezes a mulher não aceita a fé do marido, ou o marido não aceita a fé da mulher, e começa uma oposição contra aquela fé. Muitas vezes os filhos não respeitam a fé dos pais. Queridos, às vezes os maiores críticos que nós temos são da nossa própria casa,
da nossa própria família, aqueles que estão ali, olha, ah, você não é cristão, como é que você está fazendo isso agora? Você não é crente, como é que você fala desse jeito? Queridos, não se preocupem, se você tem passado por alguma dificuldade dessas, se você tem enfrentado algum tipo de oposição na sua casa, porque o próprio Cristo, o nosso mestre, ele não foi aceito pelos seus irmãos. A Bíblia fala aqui em João capítulo 7, verso de 3 a 5, que Jesus pregava ali na região onde ele nasceu, e os irmãos chegaram para ele, olha Senhor, olha Jesus, vai pregar em outro lugar, vai para a Judéia, vai para lá, para Nazaré, vai para outra região, onde os teus discípulos estão, para ver se alguém é convertido lá pela tua mensagem. Sabe por que eles falaram isso para Jesus? Porque eles não acreditavam em Jesus, eles não aceitavam Ele como Messias, eles não queriam confiar em Jesus, eles achavam que Jesus talvez ali estivesse se mostrando, que estivesse querendo aparecer, querendo glória para Ele, e a gente sabe que não é isso. Foi o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio aqui, se despiu da sua glória, da sua majestade, para nascer como um homem, e morrer, dar o seu sangue por nós. Ele morreu no madeiro, a pior morte que já poderia existir, na época do Império Romano, era a pessoa morrer no madeiro, era o pior crime, era pago com a morte no madeiro. E Jesus morreu lá, ele não queria ser o melhor, mas ele não foi compreendido pelos seus irmãos. E se na sua jornada, você tem carregado esse fardo, se na sua jornada você tem sofrido também na sua família, uma perseguição, você tem sofrido injúria, queridos, fique em paz, porque Jesus, ele passou por tudo isso, ele é o nosso mestre, ele venceu, e ele vai ajudar você a vencer também, ele vai ajudar você a chegar na vitória. A outra luta que nós enfrentamos, a outra batalha que nós enfrentamos na jornada, é a batalha contra o mundo. Queridos, eu acho que uma das piores batalhas é essa batalha, é a batalha contra o mundanismo, contra o regime desse mundo. Jesus falou que nós iríamos viver aqui, mas não era para nós sermos desse mundo, não é verdade? Mas quando você está no mundo, inserido no mundo, você corre o risco de fazer as coisas que o mundo faz, de aceitar o jeitinho do mundo. Nós temos até um ditado popular aqui no nosso país, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho adventista, o jeitinho cristão, ele não combina com o jeitinho brasileiro. O jeitinho do mundo não é nosso, o nosso jeito é o jeito cristão. E eu quero que você leia comigo aqui João capítulo 2, abra aí na sua Bíblia também, para nós acompanharmos aqui na palavra de Deus, João capítulo 2, verso 15 e o verso 16 também. O Evangelho de João é bem interessante, porque é um evangelho que traz uma defesa em favor de Jesus, e também traz uma visão de como nós podemos amar a Jesus acima de todas as coisas. João capítulo 2, verso 15 e 16, acompanhe comigo por gentileza, na sua Bíblia. Você que está em casa também, você pode acompanhar conosco aqui na tela, ou você pode acompanhar também na sua Bíblia, João capítulo 2, verso 15 e verso 16, tendo feito, olha só, ele continua, aqui na palavra de Deus é interessante, que Jesus, ele diz assim para nós, que nós devemos não só nos afastar das coisas do mundo, mas não amar as coisas do mundo, não ter o mundo como prioridade na nossa vida. E aqui no texto que nós vamos ler, ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Queridos, essas coisas, elas não fazem parte da vida do cristão, não fazem parte da vida do cristão. O Evangelho, ele fala para nós que a nossa caminhada é uma caminhada de lutas, é uma caminhada de batalhas, de guerras, e a gente precisa vencer essa guerra todos os dias. Às vezes, quando você aceita a mensagem do Evangelho, você agora
não tem mais, começa a mudar os seus costumes, começa a mudar o seu modo de viver, e aquela coisa que para você era normal, não é mais. Quando você sofria algum ataque, você revidava, agora você não revida mais. Quando você passava por alguma injúria, você ia lá e logo resolveu o problema, agora você não resolve mais, porque Jesus falou que a gente tem que dar outra face, não é verdade? E também na caminhada cristã, às vezes porque você está agindo dessa forma, os seus amigos não entendem você, o seu meio social não entende você, começa a perseguir você achando que você está querendo ser mais santo, está querendo ser melhor do que os outros, porque você não faz mais as coisas que eles faziam. Queridos, a Bíblia fala aqui em Lucas, no capítulo 6, verso 22 a 23, que se nós sofrermos por causa de Jesus, se nós formos injuriados por causa de Jesus, se falarmos que o nosso nome é mau por causa de Jesus, nós temos que ficar felizes, porque o nosso galardão é certo. Então, se você está passando por alguma dificuldade dessas, fique feliz. Fique feliz porque o seu galardão está preparado. A vitória é certa para você. Quer ver? Abre a Bíblia aí para a gente ler. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6, verso 22 e verso 23. Olha só. Lucas, capítulo 6, verso 22, verso 23. A luta contra a nossa própria, o mundanismo, ele é muito forte, mas nós podemos vencer. Nós podemos chegar à vitória. Nós podemos chegar ao que Deus pede para nós. 22 a 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como digno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Queridos, dentro dessa caminhada, nessa jornada que nós estamos, nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, mas Jesus vai estar conosco, e quando nós aceitamos andar com Ele, fazer a vontade dEle, o curso da nossa vida muda. Você não anda mais pelo caminho que você andava, e nós vamos ver agora como é que se dá o curso da nossa vida a partir desse momento, como é que vai ser a modificação que Jesus vai fazer na nossa vida, e como a gente pode andar no curso certo, no curso correto da vida. Assim como Jesus enfrentou dificuldades, assim como nós vimos lá que o peregrino também enfrentou dificuldades, nós também enfrentamos no curso da vida. E na caminhada cristã, todos nós temos um caminho diferente que nós traçamos na nossa caminhada cristã. A minha conversão não foi igual à sua, e a sua luta não é igual à minha também. Você tem lutas diferentes da minha, lutas que eu não tenho, talvez você tenha, e lutas que você não tem, talvez eu tenha. Mas uma coisa é certa, a jornada ela é parecida, a jornada é comum, as dificuldades são parecidas, e dentro dessa jornada, no curso da vida, Paulo, ele mostra para nós, que às vezes algumas pessoas, elas não conseguem crescer, não conseguem progredir, algumas pessoas, elas são crianças espirituais, continuam crianças espirituais e morrem crianças espirituais. O texto que eu separei aqui para a gente meditar, é o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que é que diz aqui Paulo: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis agora. Então, o povo aqui em Corinto, eles ainda estavam se alimentando do leite, no curso da vida cristã, não haviam crescido. E tem outros textos também que Paulo fala sobre isso, lá no texto de Hebreus também nós lemos sobre isso. Com efeito, quando deverias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido,
precisamos atentar sempre para esse detalhe. Como é que eu estou na vida cristã? Qual é o curso que eu estou levando na minha caminhada cristã? Eu cresci, eu continuei a minha jornada do discipulado como Deus pede, ou eu estagnei? Eu tenho que estar sempre preocupado com a minha jornada, por onde eu estou andando, como é que eu estou andando. E na teologia nós temos 4 pontos básicos do crescimento da jornada cristã. E a gente vai ver agora bem rapidinho esses 4 pontos. O primeiro é a anomia, o segundo, o legalismo, o terceiro é a fase da decepção e o quarto, a fase da maturidade. Todo cristão, ele passa pela fase da anomalia, da anomia. Que fase é essa? É quando você está ali, se aceita ou não a Deus, talvez você não confia muito em entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você não quer saber muito das regras, das leis. Alguns param nessa caminhada e não saem mais daí. Continuam sem seguir as regras de Deus, continuam sem confiar em Deus e se perdem no mundo escuro do ceticismo. Uma outra fase da caminhada é a fase do legalismo. É quando a gente encontra o primeiro amor, quando você começa a guardar os mandamentos, quando você tem aquela vontade, aquele fogo no seu coração de ver a verdade sendo proclamada. Algumas pessoas nessa fase do legalismo, elas estagnam aí e começam a querer agora cobrar dos outros, que os outros sejam melhores e tudo. E a gente tem que passar pela fase do legalismo e ir para outra fase. A outra fase da caminhada cristã, do curso da vida, é a fase da decepção. Quando você passa da fase do legalismo agora para a decepção, você agora começa a ver que na igreja que você está, as pessoas não são tão perfeitas assim. Existem falhas, existem defeitos, até na liderança pode haver defeito. E você começa agora a olhar para aqueles defeitos e começa a ver mais defeitos do que qualidades. Isso é um perigo. Não podemos nos estagnar na fase da decepção, porque muitas pessoas perdem a fé nessa fase. Muitas pessoas ficam na fase da decepção e agora, ao invés de crescer espiritualmente, esquecem de crescer. Se tornam cristãos estáticos. Às vezes ficam ali na igreja, continuam na igreja, mas não atuam em nenhum ministério, não desenvolvem seus talentos, ficam ali realmente parados no tempo. Não devemos ficar nessa fase. A fase mais importante dessas fases do crescimento do curso da vida é a fase da maturidade. Queridos, aqui na fase da maturidade é onde o cristão agora, ele já venceu aquelas dificuldades. Hoje, ele não tem mais preocupação se há defeito na igreja, ele sabe que todos nós somos pecadores, ele sabe que no mundo mal, onde há pecado, sempre vai haver contendas, dificuldades, isso não abala a fé dele. Também ele sabe que em meio a essas dificuldades, essas provações, ele tem que fazer alguma coisa para ajudar o próximo, e ele faz a parte dele. Ele agora guarda a lei de Deus da forma correta, ele não acusa as pessoas, não usa a lei como espada. Essa é a fase da maturidade. É claro que a gente não pode agora dizer que o cristão, quando ele chega na fase da maturidade, ele se tornou um super crente, que ele não vai mais sofrer nenhum abalo. A Bíblia fala que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Vigiai e orai. Nós temos que estar sempre em constante vigilância, porque nós podemos correr o risco de, na caminhada cristã, cair também, mesmo estando na fase da maturidade. Temos que ter muito cuidado. Quando nós pensamos na fase da maturidade, nós pensamos qual é o melhor caminho que nós temos que seguir. Qual é o melhor caminho que nós temos que traçar agora? E aqui na palavra de Deus nós encontramos um texto muito interessante, que eu gostaria de ler com vocês aqui. Estamos chegando agora na fase final do nosso estudo de hoje. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14, nós encontramos um texto bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês aqui na Bíblia, que diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que entram por ele. Queridos, na época que Jesus viveu, as cidades elas eram feitas, na sua grande maioria, em cima de montes ou colinas, e as pessoas saíam para o campo para trabalhar, e ao final do dia elas tinham que voltar para casa. Quando voltavam para casa, elas encontravam um caminho pedregoso, um caminho duro de passar, de trilhar, e elas tinham que
passar por aquele caminho para chegar nas portas. Só que tinha um detalhe: as portas da cidade, elas se fechavam ao pôr do sol. Então, se você não conseguisse chegar até lá no pôr do sol, você ficava fora, você ficava dormindo na rua, e era uma luta muito grande para as pessoas conseguirem chegar ali. Jesus, ele usando dessa configuração social em que ele vivia ali, ele ilustrou agora o caminho do cristão, o caminho que nós devemos traçar, o caminho que nós devemos seguir, e nós temos essa escolha a fazer. O caminho estreito, o caminho que leva à salvação, ele é um caminho que nós vamos ali passar por algumas dificuldades, talvez ser injuriados, talvez ser perseguidos, para chegar a conquistar a coroa prometida por Deus para nós. O caminho que é largo, o caminho que leva à perdição, esse caminho, você pode levar tudo que você tem lá nesse caminho, pode levar seu egoísmo, você pode levar os pecados, nada lá você precisa negar para andar nesse caminho. E Jesus, ele hoje, Jesus nos convida a tomar uma decisão, né, de qual caminho nós vamos andar. Se nós vamos andar no caminho estreito que leva à perdição, ou nós vamos andar no caminho da salvação. Quando nós escolhemos andar no caminho da salvação, Jesus, ele anda conosco. Jesus já amaciou o caminho para você. Quando você for pisar nas pedras do caminho, ele já foi lá na sua frente, já andou naquelas pedras, e já amaciou aquelas pedras para que você possa andar. É um caminho de lutas, é um caminho de batalhas, não é um caminho fácil, é um caminho que exige cuidados, porque todo viajante que ia para a cidade onde Jesus vivia, nas cidades próximas, ele não podia desviar os olhos. Quando ele estava andando na jornada, não podia desviar os olhos de forma alguma, porque se ele olhasse para um lado ou para o outro, se ele entrasse em outra região antes de chegar na sua cidade, quando ele chegasse lá, se a porta estivesse fechada, ele não entrava mais. E nós hoje, amigos, nós hoje, irmãos, você que está aqui nos assistindo também, na caminhada cristã, no teu caminho, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que andar junto com ele, você tem que andar focado no objetivo, que é alcançar a mansão celestial, alcançar a nova Jerusalém. Porque se nós desviarmos o olhar no caminho, nós podemos nos perder, e pode ser tarde demais, pode não ter volta. Queridos, esse momento, nós vimos hoje, nós estudamos hoje, que para nós conseguirmos chegar à vitória, para nós conseguirmos chegar realmente a ter o nosso caminho entregue nas mãos do Senhor, nós precisamos, na jornada da vida, vencer algumas batalhas. Nós vimos que nós precisamos também, dentro dessa jornada, dentro do curso da nossa vida, do crescimento espiritual, viver as minúcias do crescimento espiritual. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso fazer a minha oração todos os dias. No curso da vida, eu preciso amadurecer. Eu não posso continuar comendo, tomando leite. Eu tenho que passar por um alimento sólido, só para que eu consiga vencer no curso da vida. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, eu não sei qual a dificuldade você tem no seu caminho, mas uma coisa eu sei: só há dois caminhos a seguir, só há dois lugares que nós podemos andar: o caminho estreito, que leva à salvação, e o caminho largo, que leva à perdição. O caminho que vai levar a gente à vida eterna, e o caminho que vai nos levar à perdição. Qual é o caminho que você quer andar nesse momento? Qual é o caminho que você escolhe andar? O caminho da salvação? Ou o caminho estreito? Queridos, esse mundo não vai muito longe. A história desse mundo está chegando ao fim. Em pouco tempo, nós vamos ver o nosso Deus, nosso Jesus Cristo vindo em glória. Nós podemos perceber isso acontecendo, as profecias se cumprindo. A história desse mundo não vai muito longe, queridos. E Jesus, ele nos convida hoje a andar com ele no caminho. Ele quer ajudar você na sua jornada. Você quer receber o auxílio de Jesus nessa caminhada rumo ao céu? Você quer receber o apoio do Espírito Santo também? Você quer receber a força que ele quer dar para você? Deixar o seu fardo nas mãos dele? Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós fazermos uma oração nesse momento. Se você que está em casa também
Tem um desejo de ter a ajuda de Jesus na sua jornada, na sua caminhada, para que você possa ser vitorioso. Fique de pé, para que eu possa orar por você nesse momento. Querido Jesus, nós estamos agradecidos pelo teu trabalho em nosso favor. Agradecidos porque mesmo em meio ao vale da sombra e da morte, mesmo em meio ao terreno pedregoso desse mundo, mesmo andando em dificuldades aqui nessa vida, na nossa caminhada cristã, nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, Senhor, que a vitória já está garantida, porque o Senhor venceu esse mundo por nós. Ó Deus, nos ajuda a ser fortes, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa decisão de andar contigo nesse caminho, para que quando o Senhor voltar aqui a essa terra, o Senhor possa nos chamar pelo nome, ó Deus, e possamos herdar a coroa que foi prometida, possamos entrar na terra pelas portas. Sabemos que muito em breve o Senhor vai abrir as portas da Nova Jerusalém para os teus filhos, e nós queremos estar lá também, Senhor. Nós queremos andar contigo na rua de ouro e cristal. Nos ajuda, ó Deus. Entregamos o nosso caminho hoje nas tuas mãos, pedimos o perdão dos nossos pecados e força para vencer as barreiras que o inimigo coloca em nossa frente. Abençoe cada irmão aqui, Senhor, presente nessa igreja. Abençoe aqueles que estão acompanhando pela internet também, que eles possam receber de Ti a força e o poder para sair vitoriosos na jornada da vida cristã. É o que pedimos e agradecemos também em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse momento, que você possa receber a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém?